Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 14. Discriminante putativa e erros acidentais sem complicação. Discriminante putativa e erros acidentais no direito penal. Olá, amantes do direito penal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios e as complexidades da lei penal de forma clara e objetiva. Já se imaginou em uma situação onde você acredita estar agindo em legítima defesa, mas na verdade não está? Ou então, tentar atingir um alvo e, por um erro, acertar outra pessoa? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em dois institutos fascinantes do nosso Código Penal: a discriminante putativa e os erros acidentais. Preparem-se para entender como a lei trata essas situações onde a realidade e a percepção do agente se desencontram. Começando pela discriminante putativa, prevista no artigo 20, parágrafo 1º, do Código Penal. Para entendermos bem, vamos desmembrar essa expressão. Discriminante refere-se a uma causa que exclui a ilicitude de um ato, ou seja, torna uma conduta que seria crime em algo permitido pela lei. Putativo significa imaginário, suposto, que não existe na realidade. Portanto, a discriminante putativa é uma causa de exclusão da ilicitude imaginária. Nessa situação, o agente age com dolo, ou seja, com a intenção de praticar a conduta, mas ele acredita erroneamente que existe uma circunstância que tornaria sua ação legítima. A consequência é que, apesar do dolo na conduta, ele responderá a título de culpa, se o erro for evitável e o fato for punível como crime culposo. O parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal é claro: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Dentro da discriminante putativa, podemos identificar algumas modalidades. A. Erro sobre os pressupostos fáticos da discriminante. Artigo 20. 1 graus. Esse erro ocorre quando o agente imagina uma situação de fato que, se fosse real, justificaria sua conduta. Pense no seguinte exemplo: alguém, em uma rua escura, vê uma pessoa correndo em sua direção com um objeto na mão. Acreditando piamente que será atacado em legítima defesa, reage e a agride. No entanto, o objeto era apenas um celular e a pessoa estava apenas atrasada para um compromisso. Nesse caso, o agente presumiu uma situação de fato, a agressão iminente, que não existia. Temos aqui a existência fática sendo erroneamente interpretada. B. Erro sobre a existência da discriminante. Aqui, o erro recai sobre a existência normativa da discriminante. Ou seja, o agente acredita que a lei prevê uma causa de exclusão da ilicitude que se encaixa na sua conduta, mas essa causa, na verdade, não existe no ordenamento jurídico. Um exemplo hipotético seria alguém que acredita ser permitido agredir verbalmente outra pessoa como forma de legítima defesa da honra em uma discussão. Essa discriminante não existe em nosso sistema legal. C. Erro sobre os limites da discriminante. Nesta modalidade, o agente tem ciência da existência da causa de justificação, mas erra a respeito da sua abrangência normativa. Ele extrapola os limites permitidos por essa causa. Um exemplo clássico é o excesso na legítima defesa. Alguém que está sendo agredido consegue repelir a agressão, mas continua a agredir o atacante mesmo após a cessação da ameaça, acreditando que ainda está amparado pela legítima defesa. Agora, vamos às consequências das discriminantes putativas. Existem algumas teorias que buscam explicar a natureza jurídica desse instituto. Teoria extremada da culpabilidade. Artigo 21 do Código Penal, idealizada por Hans Welsel. Essa teoria defende que toda discriminante putativa é um erro de proibição indireto. Teoria limitada da culpabilidade. Adotada essa é a teoria majoritária e adotada pelo nosso Código Penal, como podemos ver no artigo 20, parágrafo 1º.
Ela estabelece uma distinção. O erro sobre os pressupostos fáticos da discriminante, nosso item A, é tratado como erro de tipo permissivo. Já os erros sobre a existência e os limites da discriminante, itens B e C, são considerados erro de proibição indireto ou erro de permissão. Teoria extremada sui generis. Essa teoria argumenta que o erro previsto no artigo 20, parágrafo 1º, do Código Penal, possui uma natureza única, não se enquadrando completamente nem no erro de tipo permissivo, nem no erro de proibição indireto. Seria, portanto, um terceiro gênero. Saindo das discriminantes putativas, vamos agora analisar os erros acidentais. Nesses casos, o erro do agente recai sobre dados periféricos da conduta, não sobre a essencialidade do crime em si. A. Erro sobre a pessoa. Artigo 20, 3 graus aqui. O agente pretende praticar um crime contra uma pessoa específica, mas, por confundir a identidade da vítima, acaba atingindo outra. Um exemplo dramático é o caso da mãe recém-parida, sob a influência do estado puerperal, que quer matar seu próprio filho, mas, por engano, acaba matando outro bebê na maternidade. O parágrafo 3º do artigo 20 é claro. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, no nosso exemplo, a mãe responderá por infanticídio, como se tivesse matado o próprio filho. B. Erro de execução. Artigo 73 do Código Penal. Aberratio ictus. A aberratio ictus ocorre quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Imagine alguém tentando atirar em seu inimigo, mas erra o alvo e acerta um pedestre inocente. A lei determina que o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima pretendida. Se, além da pessoa diversa, a vítima pretendida também for atingida, teremos um concurso formal de crimes, conforme o artigo 70 do Código Penal. C. Resultado diverso do pretendido. Artigo 74 do Código Penal. Aberratio criminis. Diferentemente do erro de execução, na aberratio criminis, o agente, por erro no golpe ou acidente na execução, acaba atingindo um bem jurídico diverso do pretendido. Por exemplo, alguém joga uma pedra na vidraça de um carro com a intenção de danificá-lo, mas a pedra ricocheteia e atinge uma pessoa, causando lesões corporais. Nesse caso, o agente responde por culpa pelo resultado diverso, lesão corporal culposa, se prevista em lei, e não por tentativa de dano. Se ocorrer também o resultado pretendido, a vidraça ser quebrada, teremos concurso formal de crimes. Vimos então, neste vídeo, a complexidade e as importantes distinções entre a discriminante putativa e os erros acidentais no direito penal. Compreender esses institutos é crucial para uma análise jurídica precisa e para a aplicação justa da lei. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor para você. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo de direito penal. Agradeço a sua companhia e até o próximo vídeo.